Medicina e Segurança do Trabalho está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do E-Social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. 7h23, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E agora nós recebemos aqui no estúdio o professor Roberto Dutra, sociólogo, doutor em Sociologia pela Humboldt, Universidade de Berlim, e dar as boas-vindas ao Roberto, agradecer a presença e, de novo, bom dia para Arnaldo e Luiz, e bom dia, Roberto. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Luiz, bom dia, Arnaldo, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui na Folha. Roberto, vamos começar falando pegar o assunto que você abordou anteriormente, que é a questão do servidor de campus e, mais especificamente, depois, em relação à eleição de diretor de escola. Você é servidor estadual, mas como é que você viu acompanha, logicamente, está integrado aqui na cidade, a vida política da cidade, como é que você viu, e tem colegas que são servidores municipais, claro. Como é que você viu essa questão do servidor? Chegou esse impasse aí, paralisação, acenar com... Quer dizer, logicamente também que a pauta era como... É de esperar, era um pouco além da realidade, quer dizer, 15% de reajuste, dobrar o auxílio de alimentação e retorno de plano de saúde estava suspenso desde 2013, a gente sabe que isso, pela LRF, é inalcançável, né? Mas se cenou com um reajuste de 4,18 e esse reajuste foi, no meio do caminho, ele foi retirado. Como é que você viu isso? Bem, eu vejo como uma briga política. É claro que tem uma pauta justa que a gente não tem como ser contra a valorização do servidor, né? Mas como você disse antes, né, as restrições fiscais, né, são sabidas de todos, e sobretudo aqui em Campos. Então ninguém espera, o servidor também não espera que ele vai obter os 15%. É um jogo político, né, os sindicalistas são atores políticos e sabem jogar o jogo, e nesse jogo, né, embora os servidores tenham perdido, né, a perspectiva momentânea de que o governo cumpra, mas politicamente, a meu ver, quem sai derrotado é o governo, né, porque demonstrou, né, um problema que eu acho que tem sido realmente, diria, crônico desse governo, né, que é uma certa incapacidade política, né? Não estou aqui para ensinar o padre a rezar a missa, né? É muito fácil a gente falar da posição de quem só olha, mas você prometer, né, antecipar algo que depois você é levado por razões diversas a voltar atrás, é um erro crasso, não só da política, mas das relações humanas como um todo. Então, eu acho que é um problema grave do ponto de vista político recuperar, né, essa base gigantesca aí, politicamente, independente da questão fiscal, porque, né, algum aumento, né, sempre é possível dar, né, e a negociação, quando se começa, a sinalização que se tem é que alguma coisa vai ser acolhida, né? Agora, desse jeito que foi aí, a visão que eu tenho é de uma derrota política, de uma marcação de derrota política que fica realmente muito complicado para o atual governo. Agora, em contrapartida, Roberto, como a gente estava conversando aqui no primeiro bloco, quando o Rafael sinaliza aí manda agora o projeto para a Câmara para a eleição direta do diretor, nos parece, pelo menos a mim parece, que é uma tentativa de se aproximar de uma parte desses servidores, o pessoal da educação. Você avalia da mesma forma? E como você vê essa questão da implantação da eleição direta para o servidor, um pleito antigo da eleição direta para diretor, um pleito antigo da categoria aqui em Campos? Aí é um acerto político, óbvio, né? É uma promessa de campanha que, não sendo, como não tinha sido até agora, colocada em prática, ela gera
um flanco muito grave. Então, nesse momento, né, essa agenda de implementar as eleições diretas me parece acertada politicamente, porque ela tem um apoio grande na sociedade. Eu não diria que é um apoio grande entre os servidores, o suficiente, pelo menos, para compensar o desgaste com o aumento prometido e não dado. Não é a menina dos olhos de nenhum servidor também virar diretor de escola, não é uma vida fácil. As diretoras de escola passam, né, por desafios administrativos, os diretores, para os quais muitas vezes não estão preparados. Então, é uma agenda positiva, sim, mas talvez ela tenha mais... traga desgastes que a gente não esteja aqui levando em conta. Uma coisa é a popularidade inicial de uma agenda dessa, que vem para a mídia e gera nesse ritmo acelerado de construção de opinião pública que a gente vive. Você gera uma agenda positiva, mas ela também some rápido, né? E o desgaste com os vereadores não some rápido, né? Eu gostaria também de ressaltar isso. Você perde uma moeda, vamos falar, né, de modo realista aqui sobre política, você perde uma moeda de negociação muito grande, né, de apoio de vereadores, que é a capacidade deles de indicar esses cargos de DAS na direção das escolas. Até porque governar sem a Câmara, ou de deputados, ou de vereadores, no estadual, sem o legislativo, é muito complicado. É muito complicado. No Brasil tem essa coisa, né? Na verdade, a Constituição é parlamentarista e o regime, a Constituição de 89, o regime no plebiscito de 93 foi o presidencialismo que venceu, né? Então vivemos essa dicotomia. Mas Roberto, essa coisa, quer dizer, o projeto ainda não é conhecido os próprios vereadores não tiveram acesso a ele. Eu me baseei muito na conversa que eu tive com o Jorginho, porque vi a reação dele. O Jorginho é uma pessoa discordando, não, é corajoso, é um vereador da base, que ele não foi no Facebook dele, ele foi no vídeo de Rafael Diniz e colocou lá o seu comentário. Quer dizer, claramente ele confrontou dialeticamente, mas a posição dele, mas sem se esconder. E ele colocou aqui, por uma lei que eu até desconhecia esse particular, uma lei implementada por Rosinha, o ganho que um servidor tem ao assumir a direção de escola, quer dizer, 50% do valor do salário do DAS. Era 100% antes. E que só essa gratificação não compensaria, muitas vezes, financeiramente, você assumir, como você falou, é muita dificuldade. A gente vê cenas aí pelo Brasil afora, de como é difícil você hoje, se sempre foi, mas como é mais difícil hoje você gerir uma escola pública, né? Agressões a professores, enfim, ameaças. Enfim, que esse diferencial de 50% ele não compensaria, que Jorginho falou que ia trabalhar para colocar, para voltar então a gratificação de 100% ao diretor de escola. E também sequer sabemos ainda no projeto, que não é conhecido, logicamente o Brandes deve saber, o Zé Paz, acho que deve trabalhar para apurar isso, mas as coisas foram sucedendo e até agora a gente não sabe, se apenas os servidores concursados podem se candidatar ou não. É uma coisa que também não se sabe ainda. Porque são dúvidas pertinentes, eu acho, para a categoria, né? São muito pertinentes, sim, né? A gente tem essa cultura crítica, né, ao servidor público de confiança, que ocupa cargo de confiança, como se isso fosse sempre um privilégio, com um salário alto. E é só a gente olhar a realidade dos diretores de escola que a gente vê que esse estereótipo não bate, né? Eu acho muito justo e tecnicamente muito adequado que se recupere esse 50% do valor de DAS. Se quer valorizar politicamente com a eleição de escola, é preciso valorizar também monetariamente o cargo. É um cargo importante. A gente, né, nos estudos sobre educação, o papel do diretor de escola é fundamental, é mostrado como
fundamental na relação da escola com a comunidade e para o desempenho, para o ambiente organizacional da escola como um todo. Então, valorizar esse cargo, tanto numa política de eleição direta como de valorização salarial, precisam, a meu ver, andar juntas. A rede é grande, mas eu não creio que o impacto fiscal seja insustentável. Né? Não podemos cair nessa cultura que o governo Rafael, no começo, propagou muito de que a agenda é sempre de cortes. Né? O Estado, a quantidade de servidores em campos é grande, a máquina é em si inchada, mas nós não podemos generalizar isso. Existem cargos estratégicos. Se você quer uma política educacional séria, como a sinalização parece ser essa, com essa nova medida e outra, você tem que valorizar o gestor público, sim. E o diretor de escola é um gestor público. Né? Além do gestor público, tem que ter uma característica, um talento especial, específico, para lidar com... A Luiz falou uma coisa, o problema das agressões hoje, da relação, do choque de gerações, com meninos, às vezes de 12, 13 anos, se unindo e agredindo professores, o diretor, o carisma do professor, aquele talento que ninguém aprende na escola, aquela coisa que vem com você, né? Eu acho tão complicado isso. Eu já passei por... Eu, como estudante, tive em colégios... e que a mudança de direção afetava 100% o desempenho dos alunos e dos professores e tudo. Exatamente. Né? Eu fui aluno do liceu durante um bom tempo. Exatamente. A vida da escola muda com o diretor. É impressionante. Você tem o período eleitoral, que é muito acirrado. O clima da escola muda de acordo com o diretor. E esse carisma, né? O termo é esse mesmo. A gente acha que a administração pública é o espaço da racionalidade, a técnica, são tendências fundamentais que eu acho que essa administração local tentou aperfeiçoar, mas a administração é política também. Sem carisma não tem política. E o diretor, ele consegue apaziguar ou infernizar, ou botar gasolina no fogo de relações que costumam ser muito tensas, e a gente sabe aqui, em muitos ambientes de violência física escancarada mesmo. Arnaldo é inspetor do Souza da Barra. Mas você mudou e sua mãe é diretora de escola. Diretora de escola, já há algumas... quase décadas já. Então você pode falar... Não, a gente fala com... eu lembro quando, no governo passado, o Neco, por questões políticas, tirou a minha mãe e teve que recuar, porque teve protesto na porta da casa dele, teve uma movimentação intensa, ele foi, deu um período de férias à mamãe, depois a mamãe teve que voltar. E lá em Atafonte também, uma outra escola complicada, que é lá no Carrapicho, né, a comunidade, escola de comunidade, se a comunidade não aceitar o diretor, o prefeito tem uma vida muito complicada. No primeiro governo de Carla, ela foi tentar mudar a direção lá no Carrapicho e teve que recuar, teve que voltar com a diretora que tinha apoiado o adversário, que foi o Ari na época, né? Foi o Ari Peçanha. Na primeira campanha, teve que voltar com a diretora, senão a comunidade não deixava a escola funcionar. Mas, assim, tem que ter esse carisma, é uma questão que faz parte. Mudança de diretor muda toda a vida, todo o ambiente escolar. Mas nessa questão ainda da educação, Roberto, o Estado ontem, a LERJ ontem recuou na questão da CPI das universidades estaduais. Né? Você, como um professor da UENF, como você vê esse passo aí da LERJ de tentar investigar num momento que a gente discute cortes na educação, uma série de problemas no cenário estadual, e agora a LERJ recuar, tirar essa CPI. Você acha que tinha fundamento realmente para abrir uma investigação no parlamento com a gestão das universidades estaduais? Não tem fundamento. Qual é a denúncia real? Existe algum escândalo? Existe algum caso de obra superfaturada que esteja sendo investigado e que justificam a CPI? Quais são as prioridades de investigação do Parlamento do Estado? É claramente uma tentativa de perfilar um certo grupo político, né, como implantando no Rio uma agenda anti-ensino superior do governo, né, federal, só que o clima político no Rio é
distinto. Não vemos nem o governador Witzel tendo diretamente esse empenho, né, numa política de enfrentamento com as universidades e estaduais, como nós vemos a nível federal. Então, essa falta de apoio a meu ver, também o que explica essa proposta não ter ido à frente. E sobretudo, o fato de que as universidades públicas do nosso estado são ótimas. Né, e são ótimas também na transparência. É claro que a universidade precisa ser investigada, precisa ter controle, né, a gente tem que saber, inclusive, a produtividade do servidor que está lá. Eu sou contra, né, essa cultura corporativa que muitas vezes domina o ambiente político na universidade, de achar que o servidor é que deve se controlar, né, essa cultura sindical que muitas vezes é claramente corporativa e avessa ao interesse público. A universidade tem que ser investigada, sim, né, e controlada, sim, investigada se houver razão. Mas qual é a razão real para uma CPI das universidades estaduais no Rio? Né? A não ser que fosse uma CPI para investigar, né, o descaso dos últimos governos estaduais com as universidades públicas. Mas aí não seria uma CPI sobre as universidades públicas, sim uma CPI sobre a política de ciência e tecnologia do Estado. Você, como o Marco anunciou, o Roberto, você fez pós-doutorado lá em Humboldt, na Alemanha, e você foi colega nisso do Brand Arenari, que é a Secretaria de Educação. Como é que você tem visto a gestão dele na educação, né? Como colega sociólogo, como colega até de universidade, de curso de extensão lá no exterior, na Alemanha? Humboldt tem uma história, Bismarck, né? Passou por lá, que é o pai da real política, né, e tal. O Estado moderno, enfim, na Europa pelo menos, e da Europa para o mundo. E essa conquista agora do CMEI, Educação em Tempo Integral, como é que você vê isso? Eu tenho só para deixar claro, eu tive, né, eu não falo aqui de uma posição neutra, eu votei, e não só votei, como fiz campanha para o atual governo municipal, mas tenho sido, pessoalmente, no espaço pequeno que me cabe, muito crítico em relação a essa gestão do governo municipal. Então, eu não tenho uma postura neutra, né, claro, mas também não tenho postura adesista nenhuma. Eu acho um governo, no geral, cheio de graves problemas, sobretudo a capacidade política, né, mas na educação, né, eu acho que é justamente a área onde o governo tem a sua agenda mais clara e mais positiva. É claro que nós podemos fazer uma série de críticas, por exemplo, o ritmo de expansão, qual é a quantidade, né, de alunos e o percentual de alunos que vão ser, em quanto tempo, incluídos nesse ensino de excelência, né, integral que nós vemos agora com a inauguração do primeiro CMEI. Né? Então, nós podemos e devemos fazer, né, todas essas críticas possíveis. A função dos intelectuais é essa, mas a crítica pela crítica também, ela não ajuda muito, né? A crítica tem que também identificar os elementos positivos. E eu julgo como uma agenda louvável, né, essa agenda de fortalecimento do ensino básico, implementando a roda, porque não é novidade, né, o que fazer para garantir ensino básico para as classes populares, ensino básico de qualidade para as classes populares em qualquer lugar do mundo. Educação integral. Darcy Ribeiro não foi o primeiro e nem o último, né, a pensar e a fazer isso. Então, eu conheço pessoalmente o Brand, né, acredito, né, na agenda dele como uma agenda séria, né, é um desafio muito grande, alguém que sai da universidade, como é o caso dele, né, que não saiu da universidade, da onde eu espero que ele nunca saia, mas que faz esse passo da teoria para a prática, né? O Brand estudou esse tema, estudou desigualdade, estudou o papel e as dificuldades que a educação tem para combater as desigualdades e ele poder, né, implementar essa agenda aqui, né, nós devemos comparar com o passado. A educação de campus, né, é uma tragédia.
toda a tragédia socioadministrativa, socioeconômica dos últimos anos em Campos se reflete na estagnação, né, para não dizer na piora clara em muitos indicadores da educação básica. Campos realmente ficou devendo, né, durante muito tempo uma agenda positiva nisso. Então essa agenda ela é simplesmente a melhor agenda que podia ter sido feita, é claro, né? A questão vai ser uma agenda de lastro, ela vai reestruturar a rede, né? Ou ela vai ser só uma agenda pequena e para fazer propaganda do governo. Eu conheço o Brand e acredito que é uma agenda de lastro. É claro que ela depende de capacidade fiscal, você não constrói, né, escola pública, não constrói infraestrutura educacional sem muito e às vezes bastante dinheiro mesmo, né? Bom, 7h44, vamos fazer um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição, e voltamos em instantes com nossa conversa aqui com o sociólogo Roberto Dutra, com a Luísa Arnaldo, daqui a pouquinho, logo após o intervalo. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com